galera, tudo na paz, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular, que é o sistema que transporta nutrientes por todo o corpo, é o sistema que leva os gases respiratórios até as células, é o sistema que também coleta todas as toxinas que tem nas nossas células, todas as substâncias para que sejam expelidas para fora do nosso corpo. É o sistema também que faz a defesa do nosso organismo, que possui células capazes de defender o nosso organismo de outros corpos estranhos. É o sistema que mantém nosso organismo aquecido. E ele tem basicamente esses órgãos aqui que eu vou mostrar para vocês. Ele é formado pelo coração, que é esse órgão central muscular que bombeia sangue para todas as partes do corpo. Então a principal função do coração é bombear, enviar sangue. É uma bomba muscular que envia sangue para todas as partes do corpo. Ao contrário do que alguns pensam, alguns acham que o coração produz sangue. Não, o coração não produz, ele só bombeia sangue. Quem produz sangue alguns ossos do nosso corpo, dentro de alguns ossos do nosso corpo, tá? E também tem os vasos, nós separamos em 3 tipos de vasos. As veias, as artérias e os capilares, que é por esses vasos que o sangue circula no nosso corpo. Mas as veias, o que elas fazem? As veias são responsáveis por pegar todo o sangue do corpo e levar até o coração. Então elas transportam o sangue do corpo em direção ao coração. As artérias fazem o contrário, transportam o sangue do coração para todo o corpo. E os capilares são vasos bem fininhos, que fazem a ligação entre as artérias e as veias, e eles permitem que o sangue e os nutrientes cheguem em todos os tecidos do corpo. Como eles são muito fininhos, esses capilares, eles permitem as trocas de nutrientes, as trocas gasosas. Eles permitem que o sangue passe por todos os tecidos do corpo, fazendo toda a nutrição de todo o tecido, coletando todas as impurezas de todo o nosso corpo, de todos os órgãos, e também fazendo a defesa de todos os órgãos, de todos os tecidos do nosso organismo. Esses são os vasos capilares. Nós vamos ver com mais detalhes sobre todos esses órgãos aqui. Não esqueça, meus queridos, que o sangue também ele é um tecido extremamente importante. Então não tem como eu falar de sistema cardiovascular e esquecer do sangue, que é esse líquido de extrema importância formado por células também, que vão realizar todas essas funções que eu falei para vocês. Vamos então começar a descobrir essas funções desses órgãos? Olhando essa imagem, eu quero mostrar algumas coisas para vocês antes da gente entender separadamente as partes, os órgãos importantes do sistema cardiovascular, tá? Então no centro você vê o coração, depois nós vamos detalhar mais sobre ele, tá? E aí depois você vê partindo do coração vasos. Esses vasos, eles apresentam 2 cores. Quando nós olhamos figuras, todas as figuras que nós vamos olhar do sistema cardiovascular, é comum você ver vasos que tem a cor vermelha e vasos que tem a cor azul. Lembrando que nós não temos sangue azul, tá? Nosso sangue é vermelho devido a um pigmento chamado hemoglobina. O azul só representa o sangue chamado sangue venoso, porque ele é rico em gás carbônico. É o sangue que está voltando dos nossos órgãos e sendo direcionado através do coração para os pulmões, para que ele seja oxigenado e receba novamente o oxigênio, para que ele libere o gás carbônico dentro dos alvéolos pulmonares, para que seja expulsado para fora do corpo, e depois esse sangue recebe o oxigênio e retorna para o coração para ser bombeado novamente para as demais partes do corpo. Esse sangue agora cheio de oxigênio é representado por esses vasos que tem a cor vermelha, tá? Então nós não temos sangue azul, nosso sangue ele é vermelho, e é apenas para representar o tipo de sangue que está correndo dentro dos vasos sanguíneos, tá? Aí principalmente está sendo mostrado as artérias e as veias, beleza? Então vamos falar um pouquinho do coração. O coração, que é esse órgão central, é o órgão que comanda o sistema cardiovascular, é a bomba de sangue, é o órgão muscular que bombeia sangue
para todo o corpo e recebe sangue do corpo, e envia sangue para o pulmão, envia sangue para todos os outros órgãos, para que todas as células sejam nutridas, para que todas as células, além de receber os gases, os nutrientes, também sejam removidas todas as toxinas de todas as partes do organismo. O coração dos mamíferos ele é formado por quatro cavidades. As duas cavidades superiores, acompanhando a figura aí, são os átrios, separados em átrio direito e átrio esquerdo. Uma coisa eu quero deixar claro para vocês: toda vez que vocês olham uma imagem de anatomia, a maioria das vezes ela está de frente para você. Então pode ser que o teu lado direito esteja ao contrário do lado direito da imagem que você está olhando. Então imagina sempre que ele está de frente para você. Tá? Essa figura está de frente para você. Então nós temos os dois átrios, átrio direito, átrio esquerdo, que são as duas cavidades superiores, e nós temos duas cavidades inferiores que são chamadas de ventrículos, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Mais uma vez aí você viu as cores azul e a cor vermelha, lembrando que a cor azul representa que o que está passando ali é o sangue cheio de gás carbônico, sangue venoso, um sangue com pouco oxigênio. Esse sangue, ele precisa ir para os pulmões para ser oxigenado. E se você olhar do lado esquerdo, tanto no átrio esquerdo como no ventrículo esquerdo, está passando o sangue que nós chamamos sangue arterial, um sangue cheio de oxigênio que será enviado a todos os órgãos, todas as células do corpo, para levar o oxigênio para que as células possam ter energia, né? O oxigênio ele é extremamente importante para que as células produzam energia. Quando ocorre a respiração celular lá, a queima do oxigênio produz energia para as células, beleza? Agora, nesta outra figura, estão os vasos. Os vasos responsáveis por transportar o sangue por todo o organismo. Então, existem três tipos de vasos e nós iremos caracterizá-los. Nós iremos explicar as funções de cada um. Então, são eles: artérias, veias e capilares. Artérias, veias e capilares. A artéria, sua principal função é enviar sangue do coração a todas as partes do corpo. Então, todo o sangue que sai do coração sai pelas artérias e vai para todas as partes do corpo. Então, as artérias têm como função enviar sangue para todas as partes do corpo. E aqui as artérias estão representadas pela cor vermelha. Depois nós vamos fazer umas associações, beleza? Depois nós vamos fazer umas associações. A cor vermelha, que as artérias estão representadas pela cor vermelha. As veias são vasos sanguíneos que traz todo o sangue que está no corpo, leva para o coração. Então a principal função das veias é levar sangue do corpo ao coração. Aqui ele está representado pela cor azul. Observe também a questão da espessura interna ou a espessura das paredes da artéria. Você consegue ver que a espessura parece que esses vasos são mais robustos, mais resistentes. Existem camadas de células mais resistentes nas artérias do que nas veias, tá? E depois tem os vasos sanguíneos chamados vasos capilares. Esses vasos são tão finos e delicados, eles chegam a ser bem mais finos do que um fio de cabelo, tá? Esses vasos capilares são os vasos que conseguem fazer a transição do sangue, né? Na maioria das vezes, a transição do sangue que está nas artérias. Esse sangue vai passar por todos os tecidos do corpo pelos minúsculos vasos capilares, promover as trocas gasosas e trocas de nutriente com os órgãos, e depois agora esse sangue vai entrar nas veias, porque esse sangue precisa retornar ao coração, pois as veias é que levam o sangue do corpo para o coração, para que o coração bombeie esse sangue novamente para os pulmões para ele ser oxigenado. Então os capilares são esses vasos fininhos que fazem essas trocas gasosas. Então olha lá, você pode dizer assim para mim: professor, a artéria ela tem a cor vermelha porque ela transporta sangue arterial?
Sim, via de regra, a artéria transporta sangue arterial, cheio de oxigênio. Mas existe uma exceção que depois eu quero voltar na exceção para você entender. Existe uma exceção onde a artéria não transporta sangue arterial. E ali embaixo, então, indo para as veias apresentam a cor azul, não porque nós temos sangue azul, professor, não, porque quer dizer que as veias transportam sangue venoso cheio de gás carbônico. Exatamente, mas assim como as artérias, a veia também tem uma exceção onde ela não transporta o sangue venoso, a veia transporta o sangue arterial. Então vamos entender essas exceções agora? Rapidinho, eu tenho certeza que você vai entender. Agora nós vamos entender onde ocorre as exceções, tá? Onde ocorrem as exceções? Onde uma artéria transporta um sangue venoso e uma veia transporta o sangue arterial. Antes, nós precisamos separar a circulação sanguínea em duas. Então, observe essa imagem que representa de uma forma simples a circulação do nosso corpo e ela é dividida do coração aos pulmões, esses dois órgãos acima que vocês estão vendo são os pulmões, do coração aos pulmões, chamado circulação pulmonar ou pequena circulação, tá? E do coração ao corpo, chamado grande circulação ou circulação sistêmica. Então, olha do coração para os pulmões. Então, vê esse sangue azul entrando no átrio esquerdo. Desculpa, veja esse sangue azul entrando no átrio direito, passando para o ventrículo direito. Esse sangue que é representado pela cor azul, mas ele não é azul, ele representa o sangue cheio de gás carbônico e ele precisa ir para os pulmões para ser oxigenado. Esse sangue está cheio de gás carbônico, precisa ir para os pulmões para ser oxigenado. E o coração bombeia esse sangue por vasos chamados artéria. Ora, não são as artérias que enviam sangue do coração para todo o corpo? Então, esse sangue venoso agora, venoso, está passando por uma artéria chamada artéria pulmonar, pelas artérias pulmonares. Eu disse uma, mas é mais de uma. Então, as artérias pulmonares que saem do coração levam sangue venoso para os pulmões para ele ser oxigenado. A hora que esse sangue, tá vendo a corzinha azul lá nos pulmões? A hora que esse sangue ele deixa o gás carbônico lá e pega o oxigênio que nós inspiramos, enchemos o nosso pulmão e leva esse sangue, esse oxigênio agora para dentro do sangue, esse sangue precisa voltar para o coração. Esse sangue agora que era venoso se tornou um sangue arterial, ele foi oxigenado. Então o sangue dos pulmões, representado pela cor vermelhinha, vai voltar ao coração por uma veia. Olha que legal, sangue arterial passando por dentro de uma veia para chegar ao coração. Ora, a função da veia não era levar sangue do corpo ao coração? É isso que está acontecendo aqui. Mas aqui nós vemos as duas exceções, aonde uma veia transporta, né, as veias pulmonares transportam sangue arterial e as artérias pulmonares transportam sangue venoso dentro da circulação que nós chamamos de circulação pulmonar. Então, continuando, ainda mais, esse sangue agora que entra pelo átrio esquerdo do coração, esse sangue arterial cheio de oxigênio e passa para o ventrículo esquerdo do coração, ele é bombeado para todo o corpo. Ele vai sair do coração pelas artérias, com todo o sangue arterial agora, e será bombeado para todo o corpo. Para quê, professor? Para levar principalmente o oxigênio a todas as células, o oxigênio e os demais nutrientes, tá? Fechou? E assim continua a circulação, né? Lembra que essa imagem aí é só uma imagem que representa de uma maneira bem simples a nossa circulação. Mas você tem que entender, esses capilares pequenos que nós estamos vendo aí, nosso corpo é tão repleto de capilares, que os cientistas acreditam que se
unisse todos os capilares, todos os vasos sanguíneos do nosso corpo, se unisse eles de frente um com o outro, daria para a gente dar mais de 2 voltas no planeta Terra, de tão extenso que é os vasos presentes no nosso corpo, em especial os capilares, que são os vasos mais fininhos e chegam em todos os tecidos do corpo. Fechamos? Galera, antes da gente finalizar, nós vamos falar um pouquinho do sangue, que é um tecido extremamente importante e faz parte do nosso sistema cardiovascular. É ele que transporta tudo isso que nós estamos falando, né? É através do sangue. Então o sangue, como vocês já sabem, o sangue ele é líquido. Provavelmente ele tem água, professor. Sim, boa parte do sangue contém água. A parte líquida do sangue, além de água, ela contém sais minerais, vitaminas, proteínas e outras substâncias que precisam ser expelidas para fora do nosso corpo. Possui substâncias importantes para o nosso corpo e outras substâncias que precisam ser expelidas. A parte líquida do sangue é chamada de plasma. E depois nós temos a parte celular do nosso sangue. As células também presentes nele que também tem extrema importância para o funcionamento do nosso organismo. Quais são essas células e suas funções? As hemácias transportam gases. Que tipo de gás, professor? Gases respiratórios, né? Gás oxigênio, gás carbônico. As hemácias têm a função de pegar o gás oxigênio do nosso pulmão e levar para todas as células do nosso organismo e depois pegar todo o gás carbônico das células do nosso organismo e levar para o pulmão para que seja lançado para fora, expelido para fora do corpo. Essa é a função das hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos. Agora você lembrou quem são elas? Já ouviu falar? Ou de eritrócitos. Nossa, professor, esse nome foi pesado agora, eritrócito, né? Isso, esse nome é estranho, mas eu sei que você vai memorizar. E os leucócitos? Os leucócitos são os chamados também de glóbulos brancos. São as células de defesa do nosso organismo. Muitos dizem que são os soldadinhos do nosso organismo. Defendem o nosso organismo contra outros organismos invasores, contra alguns fungos, bactérias, vírus. São elas que se organizam para defender o nosso organismo. Está muito relacionado com a nossa imunidade. Se você tem a quantidade de leucócitos ideais, leucócitos saudáveis, seu corpo vai estar sempre com boa imunidade, sempre muito bem preparado para se defender de outros organismos estranhos, de outras doenças. E também tem as plaquetas, que são partículas celulares que têm uma função muito incrível. Quando ocorre um corte, algum ferimento, essas plaquetas são direcionadas para lá, para esse corte, para esse ferimento, para fechar esse vaso sanguíneo, senão você vai ter hemorragia, você pode sangrar até a morte. Então as plaquetas têm a função de coagular, estancar os ferimentos, coagular o machucado. Beleza? Galera, é isso por hoje. Eu espero que você tenha entendido, tá? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, me procura, eu estou à disposição para te atender. Mais para frente, nós iremos fazer vídeos com informações um pouco mais complexas, mas eu acredito que isso daqui é o bastante para você estudar em casa aí, se dedicar, aprender, tá? Então fiquem com Deus, fiquem na paz e um grande abraço.